Passa a palavra à próxima oradora inscrita, que é a deputada Laura Carneiro. Bom, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, primeiro me desculpar, durante a manhã não consegui acompanhar tudo, mas acompanhei parte pelo rádio e outra parte pelo YouTube do Senado. Logo depois do depoimento inicial do general Heleno. Então, a primeira pergunta ao depoente, o senhor disse logo no começo que o senhor era, eu anotei entre aspas, o senhor era o único ser humano, o único ser político. O senhor era o único ser político do GSI, era eu mesmo, foi assim a sua expressão. Então, o senhor se considerava um ser político naquela atividade do GSI. É isso que o senhor quis dizer? Sim. Não, por favor, no microfone. Não, o senhor pode responder, mas no microfone. Eu, na função que eu ocupava de ministro do GSI, eu era um ser político. Tá certo. Não, eu não questiono depoente nenhum, eu pergunto, o senhor responde. O senhor disse também, não fui acionado para nenhuma ação estratégica. É isso? O senhor não foi acionado? Não, no microfone, por favor. Obrigada. Bom, o GSI, sob a direção do GSI, está a BIM. A BIM fazia um monitoramento dos acampamentos e verificou a existência, está lá nos dados da BIM, de extremistas nesses acampamentos. E em nenhum momento isso é uma ação extraordinária, é comum haver extremistas, é comum que extremistas possam ocupar espaços e se manifestar da maneira com que se manifestavam. Isso não é extremista? Eu realmente não tive conhecimento de nenhuma manifestação extremista no acampamento. O acampamento estava localizado numa área que é controlada pelo Exército Brasileiro junto ao QG ali do Exército no setor militar urbano, e é lógico que, isso foi dito aqui pelo general Dutra, não houve nenhuma ordem judiciária para desmontar o acampamento, que poderia ter levado a efeito essa desmontagem, né? Então, as informações que se tinham do acampamento é que ele era um acampamento pacífico, ordeiro, e isso aí eu estou comentando até o dia 31 de dezembro. Eu já entendi. Eu não vou falar do dia 8. Eu vou ler para o senhor outras coisas. A relatora já falou. Então, eu só estou dizendo para o senhor que está me dizendo que não foi acionado para nenhuma ação extraordinária, o senhor chefiava a BIM tinha informação que ia acontecer tanto o 12 quanto o 24 e nada aconteceu. Agora eu vou fazer uma outra pergunta para o senhor de um outro tema. O senhor conhece o general Freire Gomes? Bastante, claro. Foi meu cadete. É um homem sério, confiável, concorda? Sim. Então, eu vou ler para todos aqui a matéria, relatora, de hoje, às 13 horas. O ex-comandante do Exército, general Freire Gomes, em quem o senhor confia, relatou a pessoas próximas que o ex-presidente Jair Bolsonaro e seu entorno, além de militares da reserva, fizeram apelos às Forças Armadas para um golpe contra a eleição de Lula. 8 oficiais generais, consultados pela Folha, contam que os relatos eram feitos em remessas pessoais com os militares mais próximos de Freire Gomes, sem informar o alto comando da força. Continua a matéria e depois diz: Freire Gomes e os ex-comandantes Almir Garnier e Batista Júnior, da Aeronáutica, foram chamados cerca de 10 vezes por Bolsonaro para reuniões no Palácio da Alvorada em novembro e em dezembro, após a vitória de Lula. O senhor era considerado um braço direito do presidente Bolsonaro. Estou certa? Mais ou menos. Não é mas isso. De grande confiança em função do seu histórico, da sua história, não é isso? Eu tinha um relacionamento próximo dele. Muito próximo. Mas não era um homem de confiança, isso é muito... Não, claro que não. É muito cabotino isso. Não, mas ele era um homem que tinha uma relação muito importante com o senhor, natural. O senhor era o chefe de GSI, ele era o presidente da República, não é isso? Sim. Aí
Aí eu queria, mas então provavelmente o senhor sabe dessas reuniões, porque essas se deram antes do dia 31 de dezembro, as reuniões que eu citei. O senhor sabe informar se houve se realmente foram muitas as reuniões que aconteceram depois da eleição do presidente Lula? Eu não fui chamado. O senhor não participou de nenhuma? Não participei de nenhuma reunião. Depois da eleição, entre a eleição e o final do ano? E o final do ano? Não. Nenhuma reunião com outros generais? Não. Não. Bom, uma última pergunta, presidente. Como o senhor não foi chamado, o que o senhor diria sobre o depoimento? Que responde pela vida dele, porque, afinal, isso foi homologado, uma delação premiada, homologada pela Justiça do Mauro Cid, que era ele talvez não participasse opinando das reuniões, presidente, mas, como todo ajudante de ordens, fica lá olhando o que está acontecendo. Não é assim, um ajudante de ordens? Fica lá em pé, não é normal, porque se precisar de alguma coisa, você chama o ajudante de ordens. Então, em nenhum momento, o senhor participou de nenhuma reunião onde estivesse Mauro Cid? A minha pergunta é simples. Eu não participei de nenhuma reunião e, por dedução, nenhuma reunião que estivesse o Mauro Cid. Tá certo. Então, também não participou. A senhora, o senhor conhece a senhora Sarah Winter? Conheço. Conheço, talvez hoje, se encontrar, já não conheço mais. Sim, mas conheci a época. Muito tempo. Eu fui, na época, instado a chamar a senhora Sarah Winter ao meu gabinete para pedir a ela que parasse de fazer provocações aos jornalistas, porque isso não podia acontecer por uma questão de civilidade, por uma questão de disciplina, que ela não podia ir para o cercadinho do Alvorada e ficar se dirigindo aos jornalistas com provocações. Isto não era uma atitude que nós achássemos conveniente. Pedi a ela que parasse com essa atitude. Mas o senhor não a conhecia, só mandou chamá-la. Conheceu aonde? No meu gabinete. Ah, só no seu gabinete, mandou convocá-la. Mas o senhor sabe que no dia 22 de novembro de 21, a senhora Sarah Winter deu uma entrevista à revista Isto É, tem aqui, se o senhor quiser depois, o site, o seu advogado, e diz que ela recebeu orientações do general Heleno para atacar o Supremo Tribunal Federal durante o acampamento do Movimento 300 do Brasil. Eu já respondi, isto é absolutamente inverídico. Inverídico. Ela estava sendo pressionada e resolveu largar isso aí como se fosse E ela sabe perfeitamente que isto aí não é verdade. Eu nunca iria pedir a Sarah Winter que atacasse o Supremo Tribunal Federal, porque o resultado era 0 e eu jamais tomaria essa iniciativa. Ela só era Não. Ela tinha um grande lastro de internet, a Sarah Winter. Eu me lembro disso. Acho que ela foi candidata no Rio, inclusive. Mas, como última pergunta, porque o meu tempo está se esgotando, segundo as informações, o senhor teria tido vários... Aliás, o senhor disse isso em uma das ocasiões, o senhor tinha muitos grupos de zap, não é isso? Eu recebia 400 mensagens por dia, 500 também recebo, mensagens. Mas... Isso aí, muitos estão em grupos, muitos estão isolados. Mas nesses grupos, o senhor chegou a montar... Todos aqui, pelas funções que eu Claro, todos nós. Mas tem grupo de zap. Só por causa do meu tempo, só perguntar para o senhor chegou a montar grupos de trabalho logo depois, técnicos, entre os ministérios, logo depois da eleição, por acaso? Porque a informação que a gente tem é essa. Montar o quê? Grupos de WhatsApp. Grupos. De maneira nenhuma. Não, o senhor não montou grupos com outros ministérios para dar qualquer tipo de informação? Não. Eu já falei isso aqui, já fui objeto de contestações pouco fundamentadas. Não dá tempo do chefe de GSI ficar participando de grupo, organizando grupo. Eu acho até que o senhor tem razão. É porque muita eu acho coisa. Que não dá tempo, porque o ideal é que efetivamente o senhor estivesse se preocupando com as informações dadas, por exemplo, pela BIM.
E quando você tinha um país todo sitiado com acampamentos que, de alguma maneira, se demonstravam, através do dia 12 e do dia 24, que alguma reação ia acontecer como aconteceu. Bom, presidente, eu quero agradecer ao depoente e apenas registrar, né, que eu fico muito preocupada que um homem da capacidade do general Heleno não tenha percebido em tempo como poderia ajudar a evitar o golpe que nós sofremos nesse país.